Olá pessoal, bom dia para quem chega de dia, boa tarde para quem chega de tarde e boa noite para quem chega à noite. Eu particularmente estou gravando esse vídeo aqui bem cedo, para aproveitar bastante o silêncio e a colaboração da vizinhança. Hoje o tema que vamos abordar é uma possível participação do Brasil numa terceira guerra mundial que se desenha aí nos horizontes, com a invasão da Ucrânia e a divisão aí no bloco ocidental, com apoio restrito à Ucrânia, e com o bloco oriental aí meio que de longe, timidamente, como a Índia e a China apoiando a Rússia. E agora esse novo conflito aí entre Israel e Hamas, o Ocidente, como sempre, apoiando ali de forma restrita, incondicional Israel, e o Oriente com ali os países do Oriente Médio dando seu apoio mais moral, né, mais retórico do que prático aos palestinos, e os países que fazem oposição à hegemonia do Ocidente apoiando a Palestina. Para a gente entender uma possível participação do Brasil no conflito, é super importante nós irmos para os antecedentes das guerras. O que levou a uma Primeira Guerra Mundial, a uma Segunda Guerra Mundial, e qual foi o fator que arrastou o Brasil para essa guerra. Então vamos começar aqui com a Primeira Guerra Mundial. Basicamente, o que leva a guerra a chegar a um nível mundial são as alianças militares que os países fazem entre si. Então, na Primeira Guerra, existia tantas alianças entre os países que um país que acabava arrastando o outro, e aí a guerra ia ganhando proporções. Nessa época, a Europa vivia em guerra constante. Então sempre tinha uma escaramuça dali, uma disputa territorial, uma ofensa a ser reclamada, e aí começava o conflito. Então nós tivemos na Primeira Guerra Mundial a Tríplice Entente, formada aí pelos reinos, né? Essa Primeira Guerra Mundial a gente pode dizer que é a Guerra dos Reinos e dos Impérios. A Tríplice Entente, formada pelo Reino do Japão, Império do Japão, Império Reino, fiquei na dúvida agora, mas algo do tipo. O Império da Rússia, o Reino da Inglaterra e a República da França, que era o único que não era império nem reino nessa época. Contra a Tríplice Aliança, que tinha aí o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão e o Reino da Itália. O estopim dessa guerra foi a morte do arquiduque do Império Austro-Húngaro, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, foi morto em Sarajevo por um radicalista, por um radical independentista, né, que foi lá e matou o arquiduque, e aí a Áustria precisou dar uma resposta, e já tinha tantas alianças que foi arrastando parte do país, né? Além dessas alianças já tinha as diferenças, sempre disputas territoriais, a Europa teve muitas guerras de disputa religiosa, e aí um país vai arrastando o outro. O Brasil ele mantém, no início da guerra, né, em 1914, uma neutralidade, né, porque, diferente da Europa, que o tempo todo vivia em guerra constante, em cada canto da Europa tinha as disputas entre os países, tinha países que ainda não estavam formados e as disputas entre seus pequenos reinos. Então a guerra para a Europa era algo comum. Um país lutando com o outro, 10 anos de guerra, 30 anos, 40 anos, 100 anos. Inclusive a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, foi considerada uma guerra relâmpago, porque os caras estavam acostumados
a ficar ali 30 anos na mesma guerra. E o Brasil é um país, já desde essa época, um país pacífico, né? Não tem históricos de guerras. Algumas guerras pontuais aconteceram aqui por conta de movimentos independencistas. Teve a Guerra do Paraguai, mas o Brasil tradicionalmente não estava acostumado com a guerra, como acontecia com a Europa. Na Europa, na verdade. O Brasil, na época, tinha muitas relações comerciais e políticas com a Alemanha, que era um dos principais beligerantes ali na Tríplice Aliança. Tinha muitos acordos comerciais vantajosos para o Brasil. Existia meio que uma pressão para o Brasil se alinhar com a Entente, porém o Brasil não tinha interesse em se meter nessa guerra. E aí o Brasil ficou neutro. O Brasil ficou neutro até que a Alemanha começou a pressionar o Brasil para tomar uma posição, a Entente também. E aí uma frase que vai se repetir nesse vídeo é que uma guerra, não existe neutralidade numa guerra, é sempre aquela coisa, ou você está conosco, ou está conosco, ou está contra nós. E aí aconteceu que a Alemanha decretou uma espécie de bloqueio naval. O Brasil tinha muitos navios mercantes que viajavam pelo mundo e a Alemanha bloqueou a circulação nos mares porque temia que nessa circulação houvesse equipamento militar que fosse parar na mão dos inimigos. E aí que a Alemanha começa a afundar os navios brasileiros. Depois de sucessivos ataques a navios brasileiros, no total foram 5, o Brasil não teve outra opção, com uma pressão interna, declarar guerra à Alemanha, que aconteceu em 1917. O Brasil declara estado de guerra contra a Alemanha. E aí o Brasil resolve enviar tropas, que chegaram um pouco atrasada, só chegaram no dia 13 de maio de 1918, um dia antes da assinatura do armistício e o final da guerra. E diga-se de passagem, nessa época o Brasil não tinha um exército relevante, treinado e equipado. Mandou um grupo de combate naval que fez mais um trabalho logístico e de cuidado com os feridos. E aí, mesmo a guerra acabando, o Brasil ficou um tempo prestando esse tipo de apoio. A guerra acabou com a vitória da Entente. A Entente formada pelo Reino da Inglaterra, o Império do Japão, o Império da Rússia. Os Estados Unidos entrou na guerra posteriormente. E o final da Primeira Guerra Mundial é o que vai desenhar o começo da Segunda Guerra. Com o final dessa guerra, houve a dissolução da maioria dos impérios. Você vai ter aí o fim de todos os impérios derrotados. O Império Alemão ele é dissolvido. O Império da Rússia ele também acaba. A Rússia acaba saindo da Primeira Guerra Mundial, então acaba o Império Russo, vem a Revolução Soviética. O Império Austro-Húngaro se dissolve e o Império Turco-Otomano, formando vários outros países. Inclusive a Polônia é um ponto central aí, meio que estopim da Segunda Guerra Mundial, porque a Polônia, ela nessa época não existia, fazia parte do Império Russo e do Império Alemão. Então agora a Polônia ela passa a existir como país, o que vai incomodar tanto a União Soviética, a recém-formada União Soviética e a Alemanha. A Alemanha, depois da guerra, que foi a principal derrotada, foi acusada de ter provocado a guerra. Como indenização de guerra, a Alemanha perdeu todas as suas colônias, perdeu suas colônias na África e em outros pontos do planeta. Foi obrigada a não desenvolver o exército. Seu exército foi limitado à infantaria a 100 mil.
foi obrigado a pagar uma exorbitante indenização de guerra, perdeu territórios que tradicionalmente pertenciam à própria Alemanha, por ter povos de fala alemã, território em disputa com a França, como Alsácia e Lorena. Vamos ver mais aqui. E essas consequências que foram determinantes para que a Alemanha vivesse uma crise política e econômica, alimentou as chamas e fortaleceu o movimento nazista. Então, o movimento nazista cresce, toma o poder, e aí vem as alianças novamente, né? Nessa época, o nazismo, que a partir de 1933 chega ao governo, começa a querer montar o que ele chama de espaço vital alemão, quer recuperar a chamada região do Sudeto, que está na República Tcheca, quer recuperar territórios na Polônia, e também criar um grande império alemão, o Terceiro Reich. Então a Alemanha começa invadindo a Tchecoslováquia para recuperar o Sudeto, sempre com aquela velha tática de guerra, né? Operações de falsa bandeira, onde acusa ter sido atacado, só que o ataque quem faz é soldado do próprio país. Então invade a República Tcheca e domina quase toda a República Tcheca. O próximo alvo fica sendo a Polônia. A Inglaterra e a França tinham pactos militares com a Polônia, e aí começa a pressionar, a ameaçar a Inglaterra. Porém, a Primeira Guerra Mundial tinha causado um trauma muito grande na Europa, deixado muitos mortos, muita destruição. Então, Inglaterra e França evitou até o quanto pôde uma escalada dessa guerra para um conflito mundial, inclusive abandonando os tratados que tinha com a Polônia. Então, quando Hitler de fato invade a Polônia, Inglaterra e França não vão socorrer a Polônia. Quando Hitler invade a Polônia, se eu não me engano, em 1939, que é quando começa a guerra, existia um pacto entre a Alemanha e a União Soviética para dividir a Polônia. A Polônia é um estado enorme, só que fazia parte tanto do Império Alemão quanto do Império Russo. Então, para a Alemanha e para a Rússia, a Polônia era um equívoco existir como país, e chegaram à conclusão de que a Polônia só existia por imposição das potências ocidentais, que era algo feito pela força. Então, no início da guerra, a Alemanha divide a Polônia com a União Soviética, invade uma parte, outra invade outra, e a Polônia simplesmente deixa de existir como Estado. Deixa eu ver, Vamos ver agora a Segunda Guerra Mundial. Começando a Segunda Guerra Mundial, a participação do Brasil começa, como sempre, com neutralidade. E aí vem os Estados Unidos seduzir o Brasil, para que o Brasil não seja seduzido pelo eixo. Né? Na Segunda Guerra Mundial você tem a Aliança do Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão. E tem os aliados, que vai ser formado por União Soviética, Estados Unidos, Inglaterra, França e outros países. Né? Então, os Estados Unidos ele vai seduzir o Brasil, propondo acordos comerciais muito vantajosos, e vai chegar em um nível que o Brasil vai estar tão envolvido com os Estados Unidos que acaba meio que tendo que se posicionar de um lado, né? Trazendo novamente uma guerra, não existe neutralidade, e o Brasil acaba rompendo as relações diplomáticas com a Alemanha. O rompimento das relações diplomáticas entre a Alemanha e o Brasil foi suficiente para que a Alemanha começasse novamente a afundar os navios brasileiros. 5 navios mercantes brasileiros foram afundados. E aí, em 1942, o Brasil declara guerra à Alemanha. Em 1944, o Brasil resolve mandar tropas para lutar na Europa.
uma decisão que teve por conta própria, não houve uma pressão dos aliados para que isso acontecesse. Nessa época o Brasil ainda tinha um exército mal treinado, mal equipado, havia um descrédito que o Brasil fosse capaz de participar ativamente da Segunda Guerra Mundial. É aí que vem o lema da FEB, né? A Força Expedicionária Brasileira, a cobra vai fumar, porque falavam que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. Então, em 1944, o Brasil ele manda suas tropas, né, para lutar no norte da Itália. No cenário internacional e dada a proporção da guerra, a participação brasileira foi meio que invisível e relevante. Só para você ter ideia, houve 454 mortes de soldados brasileiros numa guerra que entre civis e soldados teve 50 milhões de mortos, né? E aí, desses 50 milhões, metade da antiga União Soviética. Né? O Brasil perdeu 450 soldados nessa guerra. A participação brasileira na guerra ela é super dimensionada, super potencializada, claro, pelo ufanismo brasileiro, que fala dos atos heróicos, da tomada de Monte Castelo. Esse mesmo ufanismo que fala, né, que o Exército Brasileiro é fundado em 1648, na Batalha dos Guararapés, mas como é que o Exército do Brasil pode existir desde 1648 se nem o próprio Brasil existia? Se o Brasil passa a existir a partir de 1822, com a independência. Em 1648 você tem o Exército Brasileiro, o Exército de Portugal. Na Batalha de Guararapés é o Império Português lutando contra a ocupação holandesa. Né? Então você vai ter aí a supervalorização. As más línguas falam que o Brasil meio que serviu de uma bucha de canhão lá para os americanos. Né? Que no norte da Itália tinha o regimento americano que recebeu os soldados brasileiros. E aí, vendo as más condições do Exército Brasileiro, reequipou e retreinou o Exército Brasileiro para auxiliar nas operações lá no norte da Itália. E aí, as más línguas que falam, né, não é algo oficial, que os brasileiros eram meio usados como bucha de canhão. Né? As batalhas mais difíceis, precisava ir para campo aberto, era o Exército Brasileiro que faria esse papel. Aí se fala também da participação dos negros, a vulnerabilidade com que os negros ficavam devido a norte da Itália, a inverno, nevar, e aí toda aquela paisagem branca, os negros ficavam vulneráveis aos tiros de inimigo. Tem essas coisas todas que é o lado mais polêmico. Agora vamos falar de uma possível terceira guerra mundial e a participação do Brasil. Isso já aconteceu. Já a terceira guerra mundial, antes desse cenário de terceira guerra mundial que a gente está envolto, durante a Guerra Fria, mais uma vez, principalmente por conta das alianças militares, depois da Segunda Guerra Mundial, você tem a criação da OTAN, o bloco ocidental militar formado pelos Estados Unidos e os principais países ali da Europa. E em resposta à União Soviética, ela cria o Pacto de Varsóvia. Isso a gente está falando da Segunda Guerra Mundial, entre 1949 e 1991, época da Guerra Fria. Na época da Guerra Fria, o Brasil estava alinhado com o bloco ocidental. Afinal de contas, o Brasil, na época, era uma ditadura. E os Estados Unidos, que liderava a OTAN e o bloco ocidental, financiou todas as ditaduras no mundo, desde que não fossem ditaduras comunistas. Então, houve muitas tensões durante esse período da Guerra Fria, que poderia ter levado a
um enfrentamento entre a União Soviética e os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos arrasta a OTAN, na época composto por 13 países. A União Soviética, por si só, já é metade do mundo, né? Já era metade do mundo, mas o Pacto de Varsóvia, mais 7, a gente tem a Terceira Guerra Mundial, onde o risco maior foi em 1962, com a crise dos mísseis em Cuba, e naturalmente o Brasil estaria alinhado com o bloco ocidental, né? A participação efetiva do Brasil aí teria algumas combinações, algum acontecimento que só a guerra em curso, se a guerra tivesse acontecido de curso, para se falar dela, né? Vamos ver atualmente, né, com esse cenário de Terceira Guerra Mundial que se constrói. A gente pode falar agora, a gente pode falar tanto do governo antigo quanto do governo atual, que são governos de ideologia política completamente diferente. A gente tinha um governo de extrema-direita no governo passado e agora o atual governo de esquerda, mas eles tinham algo em comum. O governo passado, no início da guerra da Ucrânia, ele estava ali no ponto de neutralidade, como o Brasil sempre foi. Porém, devido que meio que um boicote, um isolamento dos países ocidentais, de forma provocativa, ele vai e visita a Rússia nas vésperas da guerra da Ucrânia, visita a Rússia, demonstra certo apoio a Vladimir Putin, e aí quando começa a guerra, o Brasil, que estaria numa posição neutra e teria com o governo de extrema-direita a se alinhar com o bloco ocidental, ele meio que fica em cima do muro, mas com o silêncio, com a negativa de condenar a guerra da Ucrânia, acaba que alinhado à Rússia, né? Então, voltando a dizer, o Brasil, numa guerra, não existe neutralidade, outro está com nós ou contra nós, e essas coisas ficam implícitas. O atual governo, né, o partido que governa o país, historicamente sempre teve um alinhamento maior com a Rússia, né? Aí a gente pode falar de meio que um saudosismo, a representação simbólica da Rússia com a antiga União Soviética, que era o principal país comunista do mundo, né? Então há meio que um saudosismo entre os grupos da esquerda, né? Uma lembrança dessa Rússia que pertence à antiga União Soviética. A Rússia também é uma espécie de liderança contra a hegemonia na política, na geopolítica mundial, contra os Estados Unidos, os países do Ocidente. A Rússia é meio que uma liderança ali, ao lado de China, Índia, vai liderando esse bloco. Então o governo atual tem uma tendência natural para estar politicamente, ideologicamente, do lado russo, né? E numa Terceira Guerra Mundial, uma participação brasileira, o Brasil poderia ser arrastado para essa guerra, devido justamente à questão dessa política que muitas vezes a gente já falou abertamente, ou está com nós ou está contra nós, e aí uma fala mal interpretada, algo dito ou algo não dito, que pode ser visto como um apoio, como um alinhamento. A gente pode pegar como exemplo as últimas falas do presidente Lula, quando ele compara as ações do Estado de Israel durante essa guerra às ações terroristas do Hamas, né? Isso repercutiu muito no mundo, no próprio Brasil. E aí é algo delicado, né? Porque imagine se o próprio Hamas, quando se fala quando o classifica como terrorista, quando fala de suas ações como terrorista, já causa certo burburinho, certa polêmica. Então, quando você fala que um Estado está agindo de modo terrorista, isso é algo muito delicado, né? Porque se você está falando de um Estado que está em uma guerra
em resposta a um ataque que sofreu direto, onde houve a morte de cidadãos, as suas ações, por mais que elas sejam desproporcionais e indiscriminadas, mas a gente vai falar aí de crime de guerra, né? Então a gente vai usar sempre o termo o país está cometendo crimes de guerra, né, nas suas ações, nas ações do seu exército. Falar de terrorismo é algo mais delicado. Apesar de o tempo todo a gente vê na mídia que a Rússia, né, é um Estado terrorista, né, a Ucrânia fala o tempo todo, a Rússia é um Estado terrorista, matou pessoas em hospitais, cometeu sítios, mas, claro, quem está falando isso é o Estado, o país, é o Estado que foi invadido, atacado, então ele tem todo o direito de fazer todas as acusações possíveis. Mas você nunca viu no cenário internacional, países como França, Estados Unidos ou outros, falar de ações terroristas da Rússia na Ucrânia, né? Sempre se fala de crimes de guerra, sempre se fala de prender o presidente Putin, mas nunca comparar um Estado a um grupo terrorista. Isso é muito delicado, né? E uma fala maldita, mal interpretada, poderia ser, né, aí, né, já um motivo para, digamos, a eventual Terceira Guerra Mundial, o Brasil receber aí, novamente, algum torpedo subaquático que afundaria em algum de seus navios comerciais ou militares, ou de repente recebe aí de presente um míssil hipersônico em Brasília, e o Brasil é obrigado a entrar na guerra.